Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Novo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Novo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O capítulo 2 da primeira epístola de João aprofunda as marcas práticas da verdadeira comunhão com Deus, oferecendo consolo pastoral e alertas firmes contra os perigos espirituais. João inicia o texto revelando seu desejo de que os fiéis não pequem, mas traz a segurança de que, se alguém pecar, temos em Jesus Cristo o nosso advogado e a propiciação pelos nossos pecados. Esta introdução prepara o leitor para os testes fundamentais da genuína fé, a obediência aos mandamentos e o amor prático aos irmãos, deixando claro que quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, ainda está nas trevas. O capítulo culmina em exortações urgentes sobre o desapego ao mundo e o cuidado com os anticristos, os falsos mestres que tentavam desviar a igreja, desafiando os crentes a permanecerem firmes na unção que receberam do Espírito Santo e a perseverarem em Cristo até a sua vinda. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos 1 João 2 do livro de 1 João da Bíblia. Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 2 Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. 3 Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. 4 Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. 5 Mas, se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. 6 Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. O novo mandamento. 7 Amados, não escrevo a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. 8 No entanto, o que escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. 9 Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. 10 Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. 11 Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. 12 Filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. 13 Pais, eu escrevo a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevo a vocês porque venceram o maligno. 14 Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. 15 Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 16 Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. 17 O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. O advogado divino, os testes da verdadeira fé e o alerta contra o espírito do mundo.
No segundo capítulo de sua primeira carta, o idoso apóstolo João continua a edificar a comunidade cristã detalhando o que significa, na prática, viver na luz. Ele sabe que a teologia não pode ficar isolada da conduta diária. Por isso, ele estabelece testes práticos e inegáveis para desmascarar a falsa espiritualidade e a hipocrisia, focando na obediência, no amor fraternal e na rejeição ao sistema corrompido do mundo. João também introduz um tom de urgência escatológica, alertando a Igreja sobre os perigos teológicos internos causados por falsos mestres, a quem ele chama abertamente de anticristos. Contra o engano, ele aponta para o recurso sobrenatural concedido a cada crente verdadeiro, a unção do Espírito Santo. O tema central deste capítulo é: o sacrifício de Jesus nos garante defesa e perdão quando falhamos, mas a evidência de que realmente o conhecemos está na nossa obediência aos seus mandamentos, no amor ativo pelos irmãos e na rejeição categórica ao sistema do mundo e às heresias dos anticristos, permanecendo firmados na unção do Espírito Santo. Primeiro, o advogado justo e o teste prático da obediência, versículos 1 a 6. O que o autor está ensinando? João inicia o capítulo com uma expressão de profunda ternura pastoral: meus filhinhos. No versículo 1, ele estabelece o objetivo supremo da vida cristã: viver sem pecar. No entanto, equilibrando o ideal com a realidade da fraqueza humana, ele apresenta o plano de amparo divino. Se alguém falhar e cometer um pecado, nós não somos desamparados. Nós temos um intercessor, advogado paráclito, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O versículo 2 explica a base legal da defesa de Jesus. Ele não pleiteia a nossa inocência, mas apresenta a si mesmo como a propiciação pelos nossos pecados. Propiciação significa o sacrifício que aplaca a justa ira de Deus contra o pecado, satisfazendo plenamente a justiça divina. João enfatiza que esse sacrifício é de alcance ilimitado, tem poder para cobrir não apenas os erros da igreja local, mas os pecados de toda a humanidade. A partir do versículo 3, João apresenta o primeiro teste definitivo da salvação, o teste da obediência. A certeza de que conhecemos a Deus de verdade não vem de arrepios emocionais ou de revelações místicas, mas do fato de guardarmos e obedecermos aos seus mandamentos. O versículo 4 é de uma franqueza cortante. Quem enche a boca para dizer eu conheço a Deus, mas ignora ou desobedece deliberadamente a sua palavra, é qualificado na Bíblia como mentiroso, e a verdade não habita nessa pessoa. O versículo 5 e 6 concluem mostrando que o amor de Deus atinge o seu objetivo perfeito, aperfeiçoado, em quem obedece. A regra de ouro do discipulado prático é estabelecida. Quem afirma que permanece em Cristo tem o dever ético de andar exatamente como ele andou. A lição espiritual principal. Embora a graça de Deus nos forneça o perdão completo por meio do sacrifício e da intercessão de Jesus quando falhamos, o verdadeiro conhecimento de Deus é obrigatoriamente validado por uma vida de obediência e pela imitação do caráter de Cristo. Aplicações práticas. 1. Recorrer ao advogado certo. Se você cometeu um erro grave nesta semana, não fuja de Deus por vergonha e não tente se justificar. Vá direto ao Pai e acione o seu advogado, Jesus, versículo 1. Ele não cobra pelo atendimento, ele já pagou a sua fiança na cruz e está pronto para restaurar a sua comunhão. 2. Alinhar o falar com o andar. Compare a sua declaração de fé com o seu comportamento no dia a dia. Se você se diz cristão, mas é desonesto nos negócios, grosseiro em casa ou negligente com os princípios bíblicos, você cai na condenação do versículo 4. Lembre-se do versículo 6. O seu dever é andar como Jesus andou, em mansidão, integridade e submissão ao Pai. 2. O novo mandamento do amor e a anatomia do sistema do mundo, versículos 7 a 17. O que o autor está ensinando? Nos versículos 7 e 8, João joga com os conceitos de antigo e novo para falar sobre o mandamento do amor. É um mandamento antigo porque a Igreja já o conhecia desde o início da pregação do Evangelho e desde a lei de Moisés, mas é um mandamento novo porque ganhou uma dimensão, uma profundidade e uma clareza totalmente novas na pessoa e no exemplo de Jesus Cristo. Os versículos 9 a 11 aplicam o teste do amor fraternal de forma radical. Falsa luz. Versículo 9. Quem afirma estar na luz, mas alimenta ódio, rancor ou desprezo por seu irmão na fé, está se enganando. Continua mergulhado nas trevas espirituais. Verdadeira luz.
Versículo 10. Quem ama o seu irmão de forma prática permanece na luz e não se torna um motivo de tropeço para os outros. Cegueira espiritual. Versículo 11. O ódio não é apenas um pecado pontual, ele funciona como um ambiente de trevas que cega o indivíduo. Quem odeia perde o rumo da própria vida e caminha tateando na escuridão, porque o rancor atrofiou a sua visão espiritual. Nos versículos 12 a 14, João faz uma pausa poética e pastoral, dividindo a igreja em 3 grupos geracionais para lembrá-los de sua posição em Cristo. Os filhinhos, que conhecem o Pai e receberam o perdão, os pais, os maduros, que têm experiência profunda com o Deus eterno, e os jovens, que são fortes, têm a palavra enraizada no coração e venceram o maligno. A partir dessa identidade vitoriosa, João emite uma das proibições mais famosas da Bíblia nos versículos 15 a 17. Não amem o mundo nem o que nele há. O mundo aqui, cosmos, não se refere ao planeta físico ou às pessoas, mas ao sistema de valores, ideologias e comportamentos organizados pela rebelião humana contra Deus. Se alguém se apaixona por esse sistema, o amor do Pai simplesmente não está nele. O versículo 16 disseca a trindade satânica que move o sistema mundial. 1. A cobiça da carne, o desejo descontrolado de satisfazer os apetites físicos e os prazeres proibidos, hedonismo. 2. A cobiça dos olhos, o desejo insaciável de possuir tudo o que se vê, alimentando a inveja e o consumo desenfreado, materialismo. 3. A ostentação dos bens, soberba da vida, o orgulho egoísta de querer parecer superior aos outros por causa do status, da beleza, do dinheiro ou do poder, orgulho. A razão fundamental para rejeitar o mundo é apresentada no versículo 17 por meio de um contraste estrito sobre a durabilidade. Enquanto o mundo e todas as suas cobiças são intrinsecamente passageiros e estão em processo de validade vencida, o indivíduo que decide gastar a sua vida fazendo a vontade de Deus permanece para sempre, encontrando sua estabilidade na eternidade. A lição espiritual principal. O ódio ao irmão cega a alma e anula qualquer alegação de espiritualidade, enquanto o amor ao sistema do mundo, movido pelo prazer carnal, pelo consumo cobiçoso e pelo orgulho, sufoca o amor de Deus no coração do homem. Aplicações práticas. 1. Arrancar a raiz do ódio. O versículo 9 não deixa margem para desculpas. Se há alguém na sua igreja, na sua família ou no seu círculo social cristão que você se recusa a perdoar, de quem você fala mal ou a quem deseja o mal, você está andando na escuridão. Resolva essa pendência. Peça perdão, libere o perdão e mude o seu coração para que a luz de Deus possa brilhar em você. 2. Fazer um detox do mundo. Analise as suas prioridades financeiras e de tempo com base no versículo 16. O que tem controlado a sua mente? É o desejo de ostentar marcas e viagens para ganhar curtidas, ostentação? É o vício de comprar coisas que você não precisa, cobiça dos olhos. É a busca obstinada pelo prazer carnal, cobiça da carne. Lembre-se, tudo isso vai virar poeira. Invista no que permanece para sempre. Voltamos a ler. Aviso contra o anticristo. 18 filhinhos. Esta é a última hora e, assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. 19 Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. 20 Mas vocês têm uma unção que procede do Santo e todos vocês têm conhecimento. 21 Não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. 22 Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. 23 Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. 24 Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. 25 E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. 26 Escrevo estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. 27 Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. 28 Filhinhos,
Agora permaneçam nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. 29. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Terceiro, o alerta contra o anticristo e o poder da unção interna, versículos 18 a 29. O que o autor está ensinando? No versículo 18, João declara que estamos vivendo na última hora, o período messiânico entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Ele lembra os crentes sobre a profecia de que o anticristo viria no fim dos tempos, mas faz uma revelação alarmante. Na verdade, muitos anticristos já surgiram dentro da história humana. Qualquer mestre ou filosofia que distorça a identidade de Jesus opera no espírito do anticristo. O versículo 19 expõe uma realidade eclesiológica dolorosa. Esses falsos mestres saíram de dentro da própria igreja institucional, mas na realidade nunca pertenceram ao corpo real de Cristo. Se pertencessem, teriam permanecido firmes na verdade e na comunhão. A apostasia e a saída deles serviram para manifestar quem é quem. Contra o medo do engano, João traz uma palavra de segurança teológica aos crentes nos versículos 20 e 21. Vocês têm uma unção que procede do Santo. Essa unção não é um óleo físico ou um transe místico, mas a habitação interna do Espírito Santo dada a todo cristão verdadeiro, que capacita a igreja a discernir o que é verdade e o que é mentira. O versículo 22 define claramente a mentira teológica do anticristo, negar que Jesus é o Cristo, o Messias encarnado, e negar a relação entre o Pai e o Filho. João estabelece uma lógica inseparável no versículo 23. Quem rejeita o Filho perde automaticamente o acesso ao Pai, mas quem confessa publicamente o Filho possui o Pai no coração. Nos versículos 24 a 26, o apóstolo exorta a igreja a reter firmemente no coração a mensagem do evangelho puro que ouviram desde o princípio. Manter-se apegado à doutrina apostólica é a garantia de permanecer conectado ao Pai e ao Filho, desfrutando da promessa suprema da vida eterna e blindando-se contra aqueles que tentam desviar a igreja do caminho. João encerra o capítulo nos versículos 27 a 29, reafirmando a autossuficiência da unção do Espírito Santo. O crente maduro não precisa de revelações secretas de supostos mestres iluminados, pois o Espírito Santo usa a palavra de Deus para nos guiar em toda a verdade necessária. Ele conclui apelando para que a igreja permaneça unida a Cristo, para que na sua gloriosa vinda ninguém seja apanhado de surpresa e coberto de vergonha. A prova final é dada no versículo 29. Quem nasceu de Deus pratica a justiça de forma natural e consistente. A lição espiritual principal. A igreja está protegida contra as heresias enganosas dos falsos ensinadores e do anticristo não por sua própria inteligência, mas pela unção interna do Espírito Santo e pelo apego fiel às verdades originais do Evangelho. Aplicações práticas. Confiar no discernimento do Espírito. Diante de tantas teologias bizarras e heresias modernas que surgem na internet, use a unção que você recebeu, versículo 27. Quando você ouve algo que diminui a divindade de Jesus, que foca no homem ou que distorce a Bíblia, o Espírito Santo gera um incômodo no seu coração. Preste atenção a esse alerta interno e rejeite o erro. 2. Permanecer no que ouviu desde o princípio. Não ande atrás de novidades teológicas ou modismos espirituais. O versículo 24 nos manda guardar o que foi ensinado desde o início pelos apóstolos. A boa teologia não é a mais nova, é a mais antiga e fiel às Escrituras. 3. Viver sem medo da volta de Jesus. O versículo 28 fala sobre não ser envergonhado na vinda de Cristo. Se você estiver cultivando uma vida de obediência secreta, amor real e justiça prática, o retorno de Jesus não será um dia de pavor para você, mas o dia mais feliz da sua eternidade. Resumo dos pontos-chave. Primeiro, o alvo do cristão é não pecar, mas se houver falhas, Jesus atua como nosso advogado justo perante o Pai, sendo o sacrifício propiciatório pelos pecados do mundo. Segundo, o teste da obediência prova a autenticidade da nossa fé. Alegar conhecer a Deus sem guardar os seus mandamentos é uma mentira que anula a verdade em nós. Terceiro, o amor fraternal é o termômetro da luz. Alimentar ódio ou ressentimento contra um irmão é uma evidência de cegueira espiritual e caminhada nas trevas. Quarto, o amor ao sistema do mundo, movido pela cobiça carnal, visual e pela soberba, é totalmente incompatível com o amor do Pai.
O mundo passa, mas quem faz a vontade de Deus permanece. Quinto, o espírito do anticristo se manifesta na negação da identidade divina e messiânica de Jesus e na quebra da comunhão e da permanência na Igreja. Sexto, todo crente verdadeiro possui a unção do Espírito Santo que o ensina e o protege dos enganos doutrinários, capacitando-o a praticar a justiça e a aguardar a segunda vinda com total confiança. Reflexão espiritual final. O segundo capítulo de 1 João nos coloca diante de um espelho que não distorce a realidade. Ele destrói a religiosidade barata que vive apenas de palavras bonitas e nos chama para o chão da realidade. Não adianta pregar lindamente se não há amor real pelo irmão difícil da igreja. Não adianta ter cargos eclesiásticos se o coração está secretamente apaixonado pelo status e pelo consumo desenfreado promovidos pelo mundo. A boa notícia é que você não precisa lutar essa batalha nas suas próprias forças. Você recebeu uma unção, versículo 20. O próprio Consolador habita em você, te dando forças para fechar os olhos para a cobiça, abrir o coração para o perdão e discernir a mentira disfarçada de verdade. Que nesta semana você escolha a permanência. Permaneça na palavra pura, permaneça no amor prático e gaste as suas energias fazendo a vontade daquele que te amou primeiro. O mundo com todos os seus palcos e aplausos vai passar, mas a sua vida em Deus está guardada para sempre. Caminhe na luz. Vou te explicar o capítulo 2 de 1 João dá continuidade ao tom carinhoso de um pastor idoso, meus filhinhos, preocupado em proteger sua comunidade. João quer garantir que o perdão de Deus não vire desculpa para viver pecando, e define claramente os testes práticos para sabermos se somos de Deus: o teste da obediência, o teste do amor ao irmão e o teste da verdade teológica. Vamos analisar este rico texto por partes, de forma didática, e descobrir as conexões com o Antigo Testamento. Primeira parte, o advogado de defesa e a cópia do modelo, versículos 1 a 6. O que o texto diz? João começa equilibrando dois lados de uma balança. De um lado, o objetivo é não pecar. Do outro lado, se você falhar e errar, não entre em desespero. Nós temos um intercessor, um advogado de defesa, diante do Pai, Jesus Cristo. O significado de propiciação. Versículo 2: Jesus é o sacrifício que absorveu a justiça divina e removeu a barreira do pecado, não só para os judeus, mas para o mundo inteiro. O teste do conhecimento. Versículos 3-6. Como provo que conheço a Deus? Obedecendo aos seus mandamentos. Se alguém diz que é íntimo de Deus, mas ignora seus conselhos, é mentiroso. O resumo é cirúrgico. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Versículo 6. Jesus é o nosso modelo de caminhada. Ligação com o Antigo Testamento. O sistema de sacrifícios. O termo propiciação vem direto do coração de Levítico. No Antigo Testamento, no dia do perdão, Yom Kippur, o sumo sacerdote pegava o sangue do sacrifício e o salpicava sobre o propiciatório, a tampa da Arca da Aliança, para cobrir os pecados do povo. Levítico 16:15. João está dizendo que Jesus realizou esse ritual de forma definitiva. Ele é o sacerdote, o sacrifício e o próprio propiciatório. Andar com Deus. A expressão andar como ele andou remete a grandes personagens do Antigo Testamento. Gênesis 5:24 diz que Enoque andou com Deus, e Gênesis 6:9 diz o mesmo de Noé. No Antigo Testamento, andar com Deus significava ter uma vida de integridade e obediência à sua aliança. Segundo parte, o mandamento antigo que é novo, versículos 7-11. O que o texto diz? João faz um jogo de palavras curioso. Ele diz que está ensinando um mandamento que é antigo, porque eles já ouviam desde o início de sua caminhada na igreja, mas que ao mesmo tempo é novo, porque ganhou uma força e um exemplo real na vida de Jesus. O amor prático. Esse mandamento é o amor ao próximo. João usa o contraste clássico. Se você diz que está na luz de Deus, mas guarda mágoa, rancor ou odeia o seu irmão de fé, você está cego e tateando no escuro. Quem ama de verdade vive sob a luz e não corre o risco de tropeçar. Ligação com o Antigo Testamento. O mandamento original. O mandamento de amar o próximo não nasceu no Novo Testamento. Ele é uma citação direta da lei de Moisés em Levítico 19:18. Não se vingue nem guarde rancor contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus chamou isso de o segundo maior mandamento de todos. Terceira parte. As três gerações e o perigo do mundo.
versículos 12 a 17. O que o texto diz, versículos 12 e 14. João faz uma pausa poética para elogiar a igreja dividida em 3 grupos: os filhinhos, os novos na fé, que experimentaram o perdão e conhecem o Pai; os pais, os maduros, que têm uma longa história de relacionamento com Deus; e os jovens, os que estão na força da batalha e venceram o maligno porque retêm a palavra. O alerta contra o mundo. Versículos 15 e 17. João avisa que o amor a Deus e o amor ao mundo, o sistema de valores corrompido que ignora o Criador, não cabem no mesmo coração. Ele resume a mentalidade do mundo em 3 armadilhas perigosas: cobiça da carne, os desejos descontrolados do corpo; cobiça dos olhos, a ganância de querer tudo o que se vê; ostentação dos bens, o orgulho, a vaidade e o exibicionismo de status. Ele lembra que esse sistema é passageiro, mas quem faz a vontade de Deus dura para sempre. Ligação com o Antigo Testamento. A queda no Éden. A lista de João sobre as 3 armadilhas do mundo segue exatamente o mesmo roteiro da tentação da serpente em Gênesis 3:6. Quando Eva olhou para a árvore proibida, ela viu que o fruto era: 1. Bom para comer, cobiça da carne; 2. Agradável aos olhos, cobiça dos olhos; e 3. Desejável para dar entendimento, o status, ostentação, orgulho. João mostra que o mundo usa as mesmas táticas desde o Gênesis. 4ª parte. O alerta contra o anticristo e a unção da verdade, versículos 18 a 29. O que o texto diz? João avisa que a história entrou em sua reta final, a última hora. Ele traz o conceito do anticristo, alguém que se levanta contra Cristo e tenta tomar o lugar dele. Ele revela algo surpreendente: esses mentirosos surgiram de dentro da própria igreja antes de se rebelarem e saírem. Versículo 19. Eles ensinavam teologias erradas, negando que Jesus era o Messias encarnado. O antídoto da unção. Versículos 20 e 27. João diz que a igreja não precisa entrar em pânico por causa desses falsos mestres, porque todos os cristãos receberam uma unção do Espírito Santo que os capacita a discernir o que é verdade e o que é mentira. Ele pede para reterem a mensagem original e permanecerem firmes em Jesus para não passarem vergonha quando ele voltar. Ligação com o Antigo Testamento. A unção. No Antigo Testamento, os reis, profetas e sacerdotes eram ungidos com um óleo sagrado especial, como Davi em 1 Samuel 16:13, para marcar que o Espírito de Deus os capacitava para uma missão. João faz uma aplicação espetacular. No Novo Testamento, a unção não é mais derramada apenas na cabeça de um líder especial, mas o Espírito Santo habita em cada cristão comum, dando a todos a capacidade de compreender as Escrituras. Resumo didático da mensagem de 1 João 2. Imagine que você foi contratado para trabalhar em uma grande companhia aérea. O manual de voo. Versículo 6. A regra central para os pilotos é simples: pilote exatamente como o comandante-chefe, Jesus, pilotava. Se você ignorar o manual e disser que sabe voar do seu jeito, você vai causar um acidente. Versículo 4. 2. O seguro. Versículos 1 e 2. Se por acaso você cometer um erro na pista, a empresa tem o advogado mais influente do mundo para reverter a sua punição e garantir que você tenha uma nova chance. 3. A escala de bagagem. Versículos 15 e 16. Para subir a bordo, você não pode tentar carregar as malas pesadas do mundo, a ganância, o exibicionismo, os excessos. Elas não passam na segurança e não cabem no avião. 4. O alarme de infiltrados. Versículos 18 e 20. Se aparecer algum funcionário falso tentando alterar as coordenadas do painel e dizendo que a rota mudou, não se assuste. Você recebeu o crachá de autenticação do próprio dono da empresa, a unção do Espírito, para saber ler o mapa verdadeiro. João encerra nos lembrando que a nossa segurança espiritual depende de guardarmos o mandamento antigo de amar o irmão e mantermos os olhos fixos na verdade pura do Evangelho. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!